Não, Gigaflix. Não era dentro. Ai, vai puta. Cara, isso é muito bom, puta que pariu. Pera aí. Caramba. Caramba, crocodilo animador. Caramba, velho. Ah, véi. Parabéns, ganhou um inscrito, porra. Ganhou um inscrito, ganhou um inscrito. Parabéns. Puta que pariu. Parabéns. Deus do céu, genial, velho. Genial. Ai, velho. Genial. Genial. Ai, velho. Genial. Muito genial, velho. Vamos. Cara, vai ser a thumb do vídeo de hoje, cara. Vai ser a thumb do vídeo. Caramba, velho. Caramba. Muito perfeito, cara. Esse bagulho, cara, é perfeito, é isso. Em algum lugar além do cosmos, existia uma lenda. Uma lenda que envolvia um certo dragão. Mas não era qualquer dragão, e sim um dragão cósmico. Este é o Cósmicos, um dragão galáctico que surgiu através das poeiras cósmicas da própria Via Láctea. Ele veio com apenas um propósito, que era consumir ao máximo possível do núcleo solar primor, uma fonte de energia que alimenta estrelas em toda a galáxia. Com essa energia, ele fica cada vez mais poderoso, com seus poderes equiparando-se a uma estrela, apesar de ser o menor dos dragões cósmicos, sendo até menor do que o híbrido Reptisaurus, mas isso é detalhe. De qualquer forma, Cósmicos vagou por anos até várias formações estelares, devorando o núcleo solar e se tornando cada vez mais forte, até que, em algum momento, ele foi detido por uma entidade cósmica, cujos poderes se equiparam ao Sol. Esta entidade travou uma luta contra ele, e o aprisionou em Plutão. Claro que não era o Plutão do sistema solar terrestre, mas sim os planetas anões de outros sistemas solares fora da Terra, e em um deles, Cósmicos foi condenado a viver numa prisão rochosa de cavernas escuras e frias, onde não teve mais acesso ao núcleo solar, ficando fraco ao longo dos anos. Mas isso, claro, sem antes derrotar sua entidade rival, matando-o e transformando em poeira cósmica, onde sua essência estava dentro pelo cosmos, só esperando até encontrar o próximo portador desta entidade. E essa lenda nos leva aos tempos atuais, ou pelo menos quase atuais. 1981, um ano depois de Behemoth e Leviatã brigarem e apenas 3 meses antes de Natan dar de cara com a sociedade da Lua, a humanidade e o mundo estavam começando a se ajustar, lentamente voltando aos trilhos, como sempre fazia após um desastre global. E no meio disso, tinha uma mulher com uma vida comum, sem se envolver com os para-humanos ou com qualquer outra coisa na Terra, basicamente uma sobrevivente. Ela que tinha testemunhado tudo o que acontecia na Terra com os kaijus e os para-humanos, mas nunca perdeu fé e a esperança de coisas melhores acontecerem. Seu nome era Becca, e ela tinha seus motivos para crer que essa coisa de esperança não existia, pois ela era funcionária pública, trabalhando no pior cargo do governo americano, ganhando um salário mínimo e tendo uma vida triste. Resumindo a vida de um CLT. E como se não bastasse apenas isso, seus pais cortaram contato depois que sua irmã mais nova ganhou um prêmio Nobel. Irmã essa que era a favorita da família. Ela cresceu sua infância inteira sendo deixada de lado e sendo comparada à sua irmã, sofrendo exclusão de seus próprios parentes, o que a torna meio semelhante a outra pessoa. Enfim, Becca tinha uma vida triste e monótona. Quase não tinha amigos que a levantassem pra cima. Não tinha uma família que a apoiassem o suficiente. E não tinha uma vida amorosa boa. Seu atual namorado vivia largando ela e a trocando por outra gostosa. Em outras palavras, Becca era uma fracassada na vida, que não tinha... Outra gostosa. Pô, mano, perdeu, cara. Esse cara aí perdeu. Esse... Peraí. Esse cara aí perdeu. Perdeu. Literalmente perdeu, cara. Perdeu a conquista. Literalmente perdeu a conquista, meu filho. Olha isso, irmão. Quem largaria? Era vapo o dia inteiro comigo, cara. Tá ligado? Era vapo o dia inteiro. Só digo isso. Essa daí era vapo. nada além de depressão e tensões. Uma noite, Becca conheceu alguém. Ela, entre aspas, se apaixonou por ele, mas isso só durou poucas semanas, porque sua irmã sentia inveja dela e do novo namorado, ao ponto de que ela literalmente roubou de Becca, e seus pais ainda a apoiaram, dizendo que ela merece alguém decente enquanto Becca não era considerada decente o suficiente. E nesse mesmo dia, ela decidiu que iria dar um basta em sua vida e que faria todos os seus problemas desaparecerem. E se vocês entendem bem o significado dessa frase, sabem que hora os problemas de uma pessoa desaparecerem, era porque essa pessoa desapareceria. Becca subiu até o topo do prédio da empresa em que trabalhava, encarando a triste realidade de que ela era um inútil, e em seu pior momento, ela se joga de lá, decidida que a vida já não fazia mais sentido em nada. E ao se jogar, percebendo que o mundo inteiro ao seu redor estava em câmera lenta, ela teve a clareza, a certeza de que logo após fazer aquilo, finalmente encontraria a paz que ela tanto desejava. No dia seguinte a isso, ela acorda de volta em seu quarto, dando a entender que sim, ela tentou se suicidar na noite anterior, mas foi impedida, e não por alguém específico, mas sim por algo. A princípio, ela não entendia o que tinha acabado de acontecer, tentou ignorar aquilo por um momento, e fingir que era um pesadelo. Porém, ao decorrer do dia, ele ia se sentindo mais e mais estranha. E não era o estranho normal, era um estranho raro.
Como se algo dentro dela estivesse tentando sair à força, e ela não tinha força suficiente para impedir, mas se segurava o dia inteiro só para não piorar. Até que em algum momento da noite, enquanto caminhavam sozinha pelas ruas enquanto perdia completamente o sono, ela foi abordada por 2 homens. Homens estes que deram em cima dela, a cantaram e elogiaram sua aparência, mas do ponto de vista dela, aquilo parecia mais um assédio. E lembrando, estava de noite no meio da madrugada. Eles estavam fazendo o que acordados perto dela? E quando os dois avançaram prestes a fazer algo terrível com ela, ela surtou. E não foi qualquer surto. Uma rajada de luz laranja os empurrou ora longe, sendo mandados para o meio da rua, com um deles sendo até atropelado de processo. E aquilo era obviamente assustador ao ponto de vista da Becca, onde ela logo saiu correndo para casa, sentindo novamente os enjoos que ela sentiu o dia todo. Só que agora, 10 vezes maiores. Aquilo que tentava sair de dentro. Porra, assédio perdeu a aura. Ó, boa aí, ó. Boa aí, ó. Ó, boa. Ó. Ó, galera macho, ó. Homens, juízo. Tá, pessoal? Ó, aí, ó. Ganhou a aura. Porra. Assédio perdeu a aura. Revidou contra assédio, ganhou a aura. Só digo isso. Digam não ao assédio, pessoal. Porra. Também, porra. É pai assédio, porra. Não é legal, porra. Não é legal, porra. Não é legal. Tá? Que, porra. Realmente, cara. Na moral. Eu já tive. Minha irmã já foi assediada uma vez. Por causa de um desses cabaços aí, sabe? Pois é, flamenguista, né? Tem que ser flamenguista, né? Então, né, porra. Não é legal não, cara. Ela já estava saindo, rasgando de dentro para fora, e do nada, outra rajada de luz forte saiu de dentro dela, fazendo-a se sentir melhor e muito mais poderosa. E seu primeiro instinto com seus novos poderes foi sair voando até atingir o fim sólido da lua, desmaiando no processo. Ao acordar, percebeu exatamente onde estava, no espaço sideral, fora da Terra, em cima da lua, mas algo nela estava diferente, além do fato dela conseguir respirar normalmente sem precisar do oxigênio terrestre. Suas roupas humanas tinham desaparecido e substituídas por um uniforme laranja cintilante, reluzente e completamente brilhante. Não, Gigaflix, não era dentro não. Por mais que você tenha me dado ideias incríveis sobre como eu posso incrementar personagens novos e ideias maravilhosas pra dentro desse universo Resistência, você tá transformando todas as personagens femininas numa espécie de harém. É, pois é, tem razão. Então, pessoal, chega da piada, era dentro, tá? Tá, people? Não é mais dentro. Tá? E em meio à estranheza, ela se depara com a Terra, bem à sua frente, brilhante e majestosa. O problema é que ela estava vendo a Terra, da Lua, ou seja, ela estava literalmente fora da Terra. E ao avistar uma forma de vida reptiliana bem atrás dela, ela se assusta e, no desespero, corre para a parte mais escura da Lua, aquela parte da Lua onde a luz do Sol não reflete. E nessas sombras ela quase é devorada por uma criatura colossal que se escondia ali, uma figura até que bem familiar, mas que não vamos entrar em detalhe. Oh, boy. O importante é que, segundos antes de ser devorada, a mesma forma de vida reptiliana a salva, impedindo-a de ter um destino trágico na barriga de um caju espacial, onde após o choque inicial, ela é convidada a entrar na nave deste simpático réptil. Este é o marciano, uma raça alienígena que vive em algum lugar nos oásis dos desertos de Marte, completamente adaptado ao ambiente de lá. Porém, este marciano era um pouco diferente de sua espécie. Ele carregava consigo o emblema oficial da Federação Intergaláctica, a maior organização cósmica de todas as raças existentes fora da Terra. Ah, é tipo a União. Lá, a União Espacial lá de Invencível. Acho que vocês devem lembrar bem dela de outro episódio. Mas o marciano era diferente. Ele fazia parte do setor de subdefesa. Era basicamente a tropa policial da Federação, estando um nível abaixo dos caças indaxianos, a mesma raça do Trade. Mas mesmo sendo um nível abaixo, ainda eram os mais respeitados. Pois era uma tropa que se vencia pelo tamanho de guerreiros, cada um com uma habilidade diferente da outra, herdada da cultura de seus próprios planetas. E o marciano era um deles, apelidado de Marte, para ficar um pouco mais fácil de se referirem a ele. Mas por que Marte estava levando a Becca para uma federação tão importante no universo afora? Simples, ele estava encarregado de supervisionar o retorno do Guardião Solar. Foi previsto que seu retorno viria de algum lugar no setor Fragilis, um nome que deram para o nosso sistema solar terrestre. Só que ele não esperava encontrar um novo Guardião Solar na Terra, levando em conta que a Terra, no universo afora, era considerada um planeta primitivo demais para ter algo importante nela. Mas mesmo assim, foi uma ótima notícia. Ele revelou que só conseguiu encontrar a Becca na Lua por conta do poder que ela emanava de si. Mas claro, aquela história estava confusa demais para Becca entender. Ela não sabia o que era um Guardião Solar, e nem porque fazia parte daquilo. E Marte resolveu explicar. O Guardião Solar foi o primeiro ser do universo a dominar e manipular o núcleo solar primor, uma fonte de energia que alimenta estrelas em toda a galáxia. Com essa energia, ele foi capaz de ajudar milhões de vidas pelo universo afora. Todas menos uma. O Cósmicos, o dragão cósmico, que manipulava o núcleo solar primor de outra forma. Ele comia, absorvendo e nutrindo suas forças. Com isso, ele foi capaz de erradicar milhares de vidas, se espalhando pelo universo e matando várias estrelas no processo, impedindo que vários planetas se desenvolvessem. Tomado pela dor de perder o seu planeta natal, ele aprisionou Cósmicos em um planeta rochoso, onde durante anos ele ficou preso. Mas durante o confronto, Cósmicos já tinha consumido muito do núcleo, ao ponto em que estava mais poderoso que o Guardião Solar. E ao ser aprisionado, o Guardião Solar estava tão fraco e tão ferido da batalha, que se transformou em poeira cósmica. E vagou pelo universo afora, esperando o próximo candidato que seria digno de herdar os poderes do Sol, e ser capaz de restaurar a luz tomada pelo dragão. E isso só aconteceu agora com a Becca, pois exatas uma semana antes dela ganhar seus poderes. Cósmicos se libertou misteriosamente de sua prisão, e que agora estava pronto para recuperar suas energias e devorar mais núcleo. E somente alguém com os poderes do Guardião Solar poderia impedi-lo. E esse alguém... Pô, ele me lembra muito do dragão lá do LoL. Sei lá, velho. Sei lá, porra. Ah, o Aurelion, velho. Aurelion. Aurelion de Aura, entendeu?
a única coisa que tem aura no LoL. De resto é tudo merda. Quem era a Becca? Becca obviamente não entendeu o motivo de alguém como ela ter sido escolhido para algo tão nobre assim. E Marta respondeu que não era preciso entender, e sim aceitar, pois para ela ter sido escolhida era porque algo que ela não via era especial. Chegando lá, todos os soldados da tropa estavam reunidos no mesmo lugar, milhares de raças diferentes juntas por um propósito maior que o delas. Até que então, chega ele, o general da tropa galáctica Flick, um membro dos Zarogianos, uma raça alienígena humanoide que vive em Zaurog, o planeta azul. Flick dá um discurso público aos soldados sobre a chegada de Becca, mas tinha algo de errado em seu discurso. Era um tom de como se ele aparentava desprezar a Becca, dizendo até que o antigo Guardião Solar tinha uma luz na qual não poderia ser substituída, nem por Becca e nem por ninguém. Após todo aquele discurso, Becca foi imediatamente mandada ao seu período de treinamento. Por mais que ela tivesse poder o suficiente para estar acima do general de toda a tropa, ela ainda não tinha capacidade de controlar estes poderes. Então, hora que isso acontecesse, tinha que passar pelo mesmo treinamento que soldados novatos passam ao entrar para a tropa. Talvez só assim para ela começar a entender como as coisas funcionavam por ali. O período de treinamento durou algumas semanas, longos e pesados métodos para ela dominar seus poderes, até porque seus poderes só funcionam com sua força de vontade. E no momento, a vontade dela era pífia, então ela passava por uns maus bocados. Como fazer quase 200 flexões debaixo de chuva, levantamento de peso, aprendendo até como voar. E o fato dela ser uma mulher não justificava que Marte pegasse mais leve nos treinos, já que esse negócio de feminismo só existia na Terra. Fora delas, fêmeas de todas as espécies já sabem se defender e lutar digno de um soldado de elite. Então passou por um período estressante de direitos iguais aprendendo a usar seus poderes. Na Mahan, mas ia aprendendo. Enquanto ela passava por toda esta tortura física, Mika observava de longe com desgosto. Para ele, Becca não era digna de receber os poderes do Guardião Solar, observava ela como um erro. E então, em um determinado período, quando Becca já estava começando a avançar bem em seus treinamentos, o Flick decide mostrar que veio e entra em um combate corpo a corpo com a Becca. E não devo dizer que Flick era mais forte que ela. Até porque em um determinado momento da briga, Becca parou de usar o racional e passou a usar o emocional. E isso numa briga é um erro. Porque ao usar o emocional, Becca parou de atacar e começou a se defender. E chega um momento em toda a briga que se defender não funciona mais. E Flick, após derrubá-la, a humilha e a menospreza dizendo que ela nunca, jamais seria alguém tão importante quanto a tropa. E que o antigo Guardião Solar era assim alguém... Carai. Que isso? Brutal. digno. Enquanto ela insultada a memória dele usando aquela roupa. Após a derrota humilhante, Becca decide que voltaria para a Terra, fretar um pouco as coisas e esfriar a cabeça. E não foi um... Porra, por que não, sei lá, lançar uma bola de fogo, tipo, sei lá, dar tipo um Gamegameha versão solar no cara e deixar ele só no osso, pô. Ia ser uma boa ideia, né, pô? Pô, ia ser... Cara, já imaginou em um universo alternativo onde ela teria ganhado essa luta, mas sem querer ter desvivido o Fleck? Pô, ia ser da hora. Uma surpresa a hora ela voltar em seu antigo lar e perceber que ninguém sentiu sua falta. Era como se para todos ela nunca tivesse existido. Então passaram umas semanas longe e não significaram nada. Carai, velho. Já sei quem tá falando, hein? Cara, já sei porque elas... Eu acho que elas parecem com o Ralph Butcher, né? Não o Ralph Butcher do Gigaverso, né? O Ralph Butcher do universo Resistência, que porra. Cara, o Ralph Butcher... Cara, eu acho que... Quem teve a pior infância foi o Ralph Butcher do universo Resistência. Eu acho. Mesmo se o pai ter, além de abu da mãe dele e desvivido a mãe dele, né? Na frente da irmã e dele e do irmão que... Não. É, no irmão... O irmão dele já tinha desvivido antes, né? Ele já... Pois é. Já... Sozinho, né? Pois é. Brutal. Pô, também ia ser interessante se tivesse lá um episódio sobre o pai do Butcher. Realmente ia ser muito interessante, sei lá, um reencontro tipo Mark Omni-Man, algo do tipo, né? E isso alimentava mais e mais a depressão que ela sentia. Mas mesmo assim ainda tinha algo de estranho. Mesmo ela estando longe durante semanas, de alguma forma os pais dela ainda lembraram dela e a convidaram para uma festa de gala em comemoração ao prêmio Nobel de sua irmã. Provavelmente ela só recebeu este convite para os pais dela não sofrerem de acusação e exclusão familiar se eles não a convidarem durante a festa. E relutantemente, ela aceita. Um dia depois, durante a festa da irmã, ela apareceu pros familiares dela, com uma roupa toda estilos, toda pimposa. E mesmo assim, a primeira coisa que seus pais falam quando a veem é chamá-la de fracassada sem futuro. Com a irmã concordando com eles, já baixando aquela bola dela e confirmando as suspeitas que ela de que só foi convidada para não acusarem sua família. Então ela decide passar a festa toda longe deles. Até que ela tromba com alguém um tanto quanto surpreendente. O Butcher apareceu bem no local da festa. Ele nem Meu Gold. foi convidado, mas estava lá por necessidade. O que acontece é que a irmã de Becca ganhou um prêmio Nobel por conta de uma pesquisa que ela fez pro governo com cristal ancestral. Cristal ancestral esse que estava exposto nessa droga de festa. E claro, pra nenhum caju próximo despertar ou algo der errado, o Butcher estava lá. E ele trombou com a Becca, teve umas conversas com ela. E ambos apresentavam ter umas coisas em comum, como o abandono familiar, os pais terem um favoritismo com o irmão, a depressão. Só que o Butcher tinha um motivo pra continuar. Ele tinha Cynthia, o Calton, o John e a Save. Ele ainda tinha motivos pra continuar. Mas o problema foi quando ele pergunta mais o que a Becca tinha pra continuar.
Durante horas, aquela frase fixou na cabeça da Becca. O que ela tinha que a motivava para estar continuando até ali? O que mantinha ela motivada todos os dias? E parando o ar e pensar, ela realmente não tinha. Não é à toa que ela tentou se suicidar. Mas por que ela demorou tanto para fazer aquilo? E bem, não deu muito tempo hora ela pensar a respeito, porque ainda antes da meia-noite, o pior realmente aconteceu. O cristal ancestral aposto na série atraiu uma espécie de caju que estava adormecida, bem próximo dali, e rápido. Darth. Meu mano, caramba. Curiosidade. Antes, né? O Darthvard era um caju macho. Pois é, do gênero macho. Mas, né? Pela necessidade de ter um caju fêmea, né? Que, digamos, são pouquíssimos cajus fêmeas, mudaram o gênero dele. Ah, mas Gaflix, por que você não mudou o gênero do Darthvard do Gigaverso? Bem, porque meio que isso aconteceu, digamos, logo depois de eu ter colocado ele no Gigaverso. Então meio que... E além disso, mudaram o design dele também, né? Agora ele parece mais um pterosinossauro, né? Que, curiosidade, é o dinossauro favorito do Felipe. Pois é, pessoal. Referências. Apareceu na festa botando famigerado terror, pisando em alguns convidados, destruindo o salão, aquela confusão toda. Butcher estava inclusive pegando seu telecomunicador para chamar o trade. Caramba, velho. Que foda trilha sonora, hein? Mas quando o Absolute trilha sonora, como diria o poeta. Kaiju estava prestes a pegar o cristal da festa, a Becca ativa seus poderes, e usando os métodos que ela utilizou em seu treinamento espacial, trava uma batalha com o Kaiju, usando seus poderes solares para cegar o Kaiju, e detalhe, mesmo sendo mais fraca, ela ainda dá conta contra o Bichano, atraindo ele para fora da festa, e usando toda a sua força física. Arremessa o Kaiju de volta para a água, e a crise parecia ter sido contida, mas após ver o estrago que o Kaiju despertado causou na festa de gala, ela decide ir embora, preservando sua identidade secreta pro pessoal todo, voando hora longe em questão de segundos, mas o azar dela é que o Batman viu aquilo, se surpreendendo com a existência de mais um para-humano, depois de tantos anos após o fim da fundação, e coletou dados o suficiente dessa nova heroína com seu aparato da Save. Agora, vocês lembram do tal núcleo solar primor que era usado para alimentar uma estrela? Bem, o Guardião Solar tem a habilidade de canalizar esse núcleo e usar como superpoderes. O problema é que toda vez que ele usa, ele deixa rastros. Rastros estes que infelizmente funcionam quase como um cheiro. E por que isso é tão relevante? Porque o Cósmicos consegue sentir este cheiro dela, ele se alimentar deste núcleo. Então para ele é como sentir cheiro de comida. Infelizmente ele foi capaz de sentir este cheiro dela. Do outro lado... E já pode almoçar. Galáxia. E sentindo esse cheiro, ele imediatamente se lembrou do último guardião que prendeu naquele planeta. E sentindo que ele estava de volta e imediatamente sentindo raiva, ele muda sua rota de direção de uma estrela, virando-se em direção à Terra, e indo atrás de sua vingança. Alguns dias depois desse evento semi-catastrófico que foi aquela festa, a Becca acaba se deparando com uma pequena surpresa em sua casa, em um determinado dia onde ela estava tentando voltar para sua rotina terrestre. Ela ganhou um. I wanna hear, I wanna fear, and as much can believe. I want to buy and then I go banana. Tô brincando, guys. Vamos ver. Terrestre longe do espaço. Ela se depara com Butcher em sua casa, se sentindo um pouco surpresa de ver ele por lá, mas ele não estava a visitas, porque ele tinha registros fotográficos daquela festa, registros estes que mostravam inclusive ela, usando o traje de guardião solar, e usando uma tecnologia avançada da CIA com o governo americano, ela foi capaz de identificar a identidade secreta da Becca e percebeu que era a mesma Becca que estava na festa naquele dia, fazendo o exato sentido de ser ela naquela roupa e usando aqueles poderes. Aí um adendo, ele só foi capaz de identificar a identidade secreta dela porque... Convenhamos, né? A máscara do traje dela só cobre os olhos. Cara, uma coisa também que eu não entendo, cara. Porra, por que as pessoas, né? Lá, né? Tipo, no filme do Superman, não sabem a identidade do Superman. Tipo, pô, o cara nem usa máscara, Deus. E também outra coisa. Por que as pessoas não sabem a identidade secreta do Omni-Man? Tipo, porra, o cara não usa nem máscara, Deus. Também, porra, Lanterna Verde também, cara. O Lanterna Verde, né? Cara, não faz nem sentido. Tipo, porra, é literalmente só sei lá, uma máscara minúscula na cara dele. Tipo, Deus. Também, né? Tipo, hello. Porra, Deus, My brother. What the fuck, man? Tipo, mano, é literalmente... Nem tem máscara, Deus. Nem... Porra. E como as pessoas não sabem que imortal é Abraham Lincoln? Tipo, cara... Sim, é verdade, porque na série mostra, né? Em um dos flashbacks dele, né? Que ele também é Abraham Lincoln, né? Porque o cara, né? É imortal, né? Tipo, ele existe desde os primórdios.
Sim, sem sacanagem. Primórdios. Então, como, Deus? Como? Duplicate é outro também, né? Outra. Que nem usa máscara, Deus. Então, né? É meio brun, né? Pô, what the fuck, man? Oh. Ok, mas voltando ao episódio. O resto do rosto que se foda. Enfim, Becca até tentou negar o fato de ser ela e dizia que era só uma coincidência, mas se encontrou encurralada diante da mente mais perturbada do planeta. E teve que admitir, sim, era ela naquela noite. E ela só fez aquilo porque não queria que ninguém se machucasse. Por mais que os pais dela merecessem, não seria ético da parte dela deixá-los morrerem por conta de um erro e tomou uma atitude arriscada. E francamente, Butcher poderia ter ficado com raiva, mas estava tão impressionado que nem estava ligando pra aquilo. Só o fato de Becca ser a primeira para uma mulher era algo inédito, que ele nunca havia visto antes, e curioso, decide conversar mais a fundo sobre os poderes da Becca. Mas com o passar das horas, o que antes era uma conversa sobre reconhecimento ou trabalho, aquilo foi lentamente virando uma conversa mais emocional e ocasional, até rimou. Mas os dois começaram a sentir emoções um pelo outro. Talvez seja porque os dois se viam como iguais, ou às vezes alguma coisa os conectava a um propósito maior apesar de suas origens humildes. O que importa é que no final do dia, Butcher já estava apaixonado por Becca. Ele não admitia isso por fora, pelo menos não ainda, mas ele com certeza sabia que gostava dela. E cedo ou tarde ele tinha que contar isso pra ela. Pô. Sabe, eu tava pensando em, tipo, sei lá, meter os heróis. Sabe, eu acho que é bom, tipo, sei lá, eu aproveitar um pouco do capítulo 2. Tipo, o próximo episódio teremos foco nos primeiros heróis, né? Que é o Ultraman, né? Que, digamos, ele será o herói que vai lutar contra os kaijus. Então, tipo, porra, e se eu adicionar outros heróis, como esse daí, né? Tipo, os lanternas solares, né? E ainda mais, né? No Gigaverso também existe uma, tipo, a União Universal, né? Que, como o nome diz, é a União do Universo, né? Que é contra os propulsores, que são os principais vilões, né? Alienígenas da saga, que já apareceram, né? Nos episódios e terão destaque, né? No capítulo 3, né? Eles terão mais cenas aparecendo, né? Inclusive serão um dos principais vilões da segunda temporada de Projeto Crypto. Então por que não adicionar eles, sei lá, a Lanterna Solar no Gigaverso? Realmente eu tava pensando, sei lá, em adicionar ela, sei lá, no capítulo 3, já que, digamos, terá uma série literalmente só pros heróis. Mas, porra, dá pra porra, né? Mas bem, esse novo cavalinho tá ganhando muito destaque. Infelizmente alguém teve que Casalzinho. acabar com a festa. Na manhã seguinte, a Becca recebe uma ligação do Marte, que, de acordo com ele, o Cósmicos estava vindo em direção à Terra. Pra você ter uma ideia, em poucos dias usando a velocidade da luz, o Cósmicos já estava em Saturno, que são 3 planetas atrás da Terra, ou seja, na velocidade do ódio em que ele estava viajando. Em questão de 4 a 6 horas ele chegaria na Terra, e iria pousar no local mais próximo a ela para justamente devorá-la. Então ela tinha cerca de 6 horas restantes para sair da Terra o mais rápido possível, e ir para outro planeta longe dele. E ela imediatamente começou a fazer isso, pegou suas coisas, juntou suas malas e seus equipamentos, já dando adeus à Terra. Mas antes mesmo que ela pisasse para fora de casa, ela foi surpreendida. O espírito do antigo guardião solar apareceu em sua frente, com uma expressão fria de desapontamento. E então ele começa a conversar com ela, dizendo que obedecer ordens e fugir da briga não era o verdadeiro caminho. E não foi ora isso que ele tinha escolhido ela para ser a nova guardiã. Mas Beck estava desesperada. Ela não tinha completado seu treinamento espacial. Pelo contrário, ela fugiu antes mesmo de chegar na metade do treino. Parte do que ela era capaz de fazer ela ainda não sabia. Então se ela ficasse para enfrentar o Cosmos, ela iria tomar uma surra, ou pior, até morrer ou ser devorada viva por ele. Dizia que não era capaz de enfrentar uma ameaça daquela sozinha, que ela era fraca e incapaz, replicando as mesmas palavras depressivas que ela escutava dos outros durante a vida toda, entrando numa crise e começando a chorar na frente do guardião solar. Mas ele não ligava para o que ela aparentava ser, mas sim do que ela poderia ser. Ela contou a ela que a verdadeira razão de ter escolhido ela para ganhar seus poderes foi porque ele a observou durante a vida toda, em todos os momentos de tristeza. De raiva e nos piores momentos de sua vida, ele estava lá, torcendo por ela. E ele era o real motivo dela nunca ter desistido até agora, porque ele não a enxergava como um fracasso, ele a enxergava como uma próxima esperança. Ele sempre sentiu empatia por ela, sempre via nela além do fracasso, e principalmente, queria dar a ela uma chance de ser alguém, uma chance de ser dona. A raça humana se destaca por ser primitiva, mas que emocionalmente é muito mais poderosa do que qualquer outra raça. E isso era o seu maior dom. E era esse dom que ela precisava para se tornar a guardiã solar. Tudo que ela precisava era de um empurrãozinho. Becca se emociona com as palavras do espírito. Que isso, até eu tô motivado, porra. Cara, eu acho. Cara, eu ia começar a trabalhar no episódio 7, 8, no domingo, mas graças a esse discurso, começarei hoje. Então agradeço ao Felipe e a nosso Gold roxo, né? Agradeçam ao Gold. Graças a ele, eu talvez lançarei o episódio adiantado. Então agradeçam ao Gold. Então salve de palmas ao Sigma da montanha.
ou Sigma do espaço. A raça. E isso era o seu maior dom. E era esse dom que ela precisava para se tornar a guardiã solar. Tudo que ela precisava era de um empurrãozinho. Deca se emociona com as palavras do espírito e começa a questionar com que ele quis dar chance a ela. Mas antes mesmo que ela perguntasse, ele desaparece completamente em questão de segundos, com uma única mensagem, o seu próprio juramento. Alguns minutos depois, Butcher aparece na casa dela, motivado a falar uma coisa pra ela. E ali, naquele mesmo momento aflito, Butcher se declara a Hora Becca, dizendo que nunca antes alguém o tinha feito tão feliz na vida. Ao ponto de Butcher admitir em voz alta pra alguém que a amava. E isso deu clareza a Becca. Era o Butcher que ela precisava se motivar a ficar e lutar. Durante anos, o Butcher sempre dava seu jeito para proteger alguém, mas naquele dia, era ela quem o protegeria. E enquanto eles se beijavam, o tempo muda de repente, o chão começa a tremer, e de longe se escutava um barulho estridente que mais parecia um rugido. E olhando pela janela, o inevitável aconteceu. Cósmico chegou à Terra, descendo lentamente na atmosfera enquanto rugia em direção ao planeta, declarando guerra. Deca não tinha outra escolha. Até a frota intergaláctica chegar, o dragão destruiria tudo no processo. Isso poderia incluir ela. E vendo tudo aquilo, pela primeira vez, ela não sentiu medo. Ela se sentiu na obrigação e no senso ético de fazer algo. Ela era a única capaz de detê-lo e estava disposta a fazer isso, mesmo que isso envolvesse seu fim. Butcher relutou a princípio, mas ao entender o lado de Becca, aceitou e desejou apenas o melhor e sorte a Becca. Caramba, será que o exército vai aparecer? Motivada, Deca conjura seu traje e avança com seus poderes até cósmicos, travando uma intensa batalha aérea com o dragão. A princípio ela estava na vantagem, disparando seus raios solares em seus olhos e parcialmente o cegando. Mas ele começava a apelar e se guiava pelos cheiros que ela deixava, até um determinado momento em que Cósmico solta sua rajada cósmica contra Becca. E por uns instantes tudo que ela é capaz de fazer é utilizar um escudo falho de energia para bloquear, se sentindo pressionada, e pouco a pouco suas energias se esvaindo, parecia seu fim. Mas então, ela começa a se lembrar de tudo que passou em sua vida, tudo que ela testemunhou até então, toda a exclusão que ela sofria, todos os momentos ruins. Ela inclusive até se lembra de como se sentiu quando estava se suicidando dias atrás. Mas ela não usou aquelas memórias para enfraquecer, pelo contrário, ela as usou como motivo para motivar. Se ela foi capaz de suportar tudo aquilo, e mesmo assim ter sido escolhida para estar ali, é porque ela era realmente especial. Ela começou a sentir que era capaz, e isso a enchia de determinação. E então, ela recitou o juramento. Diante do amanhecer da estrela, enquanto meu poder vir a crescer, onde e quando houver a escuridão, eu a farei desaparecer, pois não tem a noite, e nem dela vou recuar. Sou o brilho vivo da Guardiã Solar. E logo após esse juramento, seus poderes duplicaram. Ela se sentiu mais poderosa, mais forte, e assim equiparou-se com o poder de Cósmicos, conseguindo afastá-lo ainda mais da Terra, o empurrando para o espaço usando suas próprias rajadas solares. Mas mesmo assim, Cósmicos ainda era muito poderoso, e não iria parar tão cedo até consumir tudo o núcleo solar primor de Becca, até que ela percebeu. E se ela tentasse inverter a situação, ao invés dele consumir deste núcleo, o núcleo que o absorvesse, e encarando o Sol, ela rapidamente pensa, se ele come energia que alimenta uma estrela, que tal a estrela o devorar vivo? Então ela começou a atraí-lo para mais e mais perto o suficiente do Sol, deixando apenas a força gravitacional desta estrela sugá-lo para sua órbita. E quando ela estava bem na beirada, com os dois praticamente sendo sugados, ela solta sua rajada de luz mais poderosa até então, o que impulsiona os dois, em direções opostas. Enquanto Cósmicos é empurrado em direção ao Sol, rapidamente carburizado na atmosfera quente dele, Becca foi arremessada para longe, na direção oposta, quase Referências ao episódio... Ah, pera aí, não é referência ao episódio 2 do Godzilla Jr. X Kiko, não. É referência àquele filme lá, cara, aquela pérola do Lanterna Verde. Cara, esse filme é injustiçado. Simplesmente, cara. Ah, mas o filme é bem feio. Porra. 2011, meus amigos. 2011. Tu acha que teria um super, sei lá, uma obra do cinema nível universo existência? Não, meu amigo. É 2011, cara. 2011. É óbvio que não seria uma puta obra do cinema. Mas, cara, a história é boa. O desenvolvimento dos personagens é bom. Tudo é bom nesse filme. Caramba. Ainda por cima é melhor. E também, né? Lanterna Marrom, né? Muito melhor do que o Lanterna Marrom, cara. Porra. Olha isso. Pelo que eu sei, o Lanterna Verde é verde. Porque tá no nome. Porque é verde. Se não era lanterna vermelha, lanterna amarela, lanterna marrom, lanterna roxa, lanterna azul. Mas, pelo que eu sei, é lanterna marrom. Não é lanterna verde. Não, lanterna marrom. Então por que a porra do traje do Lanterna Verde de 2026 é marrom? Só Deus sabe. O pior, porra, o James Gunn já trouxe um Lanterna Verde pro universo dele. Então, tipo, porra. Cara, é injustificável. Tá, pessoal, então, né, continuando. Vamos esquecer a merda que o Gunn fez, né? Aviso, eu não sou contra nada com o Gun, mas, porra, esse acerto aí foi feio. Não, esse erro aí foi feio. desmaiando e dando força sem ter forças para parar, ficando completamente em órbita no espaço.
Até que uma nave da frota para e abduzir pra dentro, revelando que lá dentro estavam Marty e Flick, esses dois que tinham testemunhado o que ela tinha acabado de fazer. Basicamente calando a boca do Flick em tê-la chamado de vergonha ao Guardião Solar, e a partir de agora, Becca sendo oficialmente digna de seu respeito. Dias depois, Becca foi convocada para o Conselho Galáctico, que fica, claro, fora da Terra, mas ela não foi antes de se despedir de Bate. Ali ela já aceitou completamente quem ela era e quem ela deveria ser. E que muito provavelmente ela não voltaria pra Terra, e Bate até que entendeu a situação, mas ainda assim triste. Porém, Becca deixou claro que ela nunca o esqueceria, e que contaria os minutos até que pudesse voltar pra Terra, enquanto Bate entregou um telecomunicador a Becca, pois se caso ele precisasse que ela voltasse à Terra pra algo importante, ele Cara, eu tô imaginando aqui. E se, tipo, sei lá, no episódio final, na temporada final, se tiver, né? Sei lá, o vilão final fosse ou algum, tipo, um super kaiju, sei lá, tudo, sei lá, um super kaiju, bizonho, tipo, pior do que o Cosmos, Hydra, Bruton, tudo junto. E aí, sei lá, o Bush chamar os heróis pra lutarem junto com os kaijus. Tipo, cara, ia ser uma obra, cara. Tipo, cara, ia ser épico pra cacete, mano. Ou até mesmo o Bruton, cara. O Bruton ia ser muito interessante. Já imaginou os heróis tudo junto em cima do Bruton? Os kaijus tudo em cima do Bruton? Cara, todo mundo batendo no Bruton. Cara, ia ser louco, cara. Ia ser cinema. Só digo isso, cinema. Ia ser absolute cinema. Inclusive, tem episódio novo aí, né? Tem episódio novo aí. Episódio 7. Tá. Pessoal, tá aí. Graças a Deus, após eu enrolar décadas, esse episódio vai sair. Então, né? Já que agora eu voltei, né? Ao trabalho, finalmente lancei uma parada pro Gigaverso. Porra, os comentários sumiu. Episódio 8 tem até thumb, cara. Deixa eu pegar a parada aqui. Pois é, o Ultraman. E ele já vai ter um estilo de Johnny Case lá do Mortal Kombat misturado com o Deadpool. já aceitou completamente quem ela era e quem ela deveria ser. E que muito provavelmente ela não voltaria para a Terra, e Butcher até que entendeu a situação, mas ainda assim triste. Porém, Becca deixou claro que ela nunca o esqueceria, e que contaria os minutos até que pudesse voltar para a Terra, enquanto Butcher entregou um telecomunicador a Becca, pois se caso ele precisasse que ela voltasse à Terra para algo importante, ele a chamaria de volta. Agora voltando ao espaço, Becca foi recebida pela rainha do Conselho Galáctico, a Mão da Sorte, a mãe de Trade, e ela convocou Becca em uma cerimônia de anunciação. A partir de agora, Becca era oficialmente a nova, a Official, a superpoderosa Guardiã Solar, defensora do cosmos e guardiã universal das estrelas e da paz. Cara, ia ser legal, cara. Sei lá. Tipo, já imaginou o reencontro do Trade com a mãe dele? Cara, na moral, ia ser da hora. E, sei lá, o Trade também, né? Tipo, nesse reencontro, talvez ganhar, tipo, uma super armadura, tipo... Cara, ia ser legal, cara. Só digo isso. Caramba, do nada... Cara, esse episódio foi tão bom. Tipo, tão bom mesmo. Tipo, porra... Cara, literalmente, esse episódio é um fruto de ideias, literalmente. É um fruto de ideias, é uma árvore cheia de maçãs. Boas, de excelente qualidade e perfeito para a continuação do universo Resistência. Eu acho que um dos episódios... Cara, esse episódio é de infinitos pontos, é infinito barra 10. Cara, insuperável. Cara, é insuperável esse episódio. Insuperável. Uma obra do cinema. Cara, insuperável. É, pois é.
Pois é, né? Desculpa, eu. Ela. Mas, cara, insuperável esse episódio, cara. Insuperável. Qualidade extrema. Deus, qualidade extrema. Perfeito. Cinema absoluto. Melhor do que aquela série. Porra. Onde tá? Sei lá, aquela série indie ridícula dele. Cara, o cara até deletou, né? De tão ridículo, cara. Que o Paleológico tinha tipo uma série dele que era ridícula. Então, resumo. Literalmente absoluto cinema. Insuperável. É uma obra-prima do cinema. Não tem como. Não tem como. Agora é. Como. Não, Gigaflix! Não era dentro!